tem dúvida sobre reposição hormonal? Já sentiu aquelas ondas de calor que aparecem de vez em quando? É sobre esse assunto que nós vamos falar no Depois do Jeans, que começa agora. Eu converso agora com a ginecologista, a doutora Eliane Espíndola. Doutora, obrigada pela participação no programa. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre reposição hormonal, né, no programa de hoje. O que a mulher apresenta como sinal ou sintoma que dá indícios que o corpo dela já não consegue mais produzir aquela taxa adequada de hormônios femininos? Existe uma avaliação que pode ser feita pela mulher para perceber isso? Existe. Hoje a mulher se cuida e ela percebe as mudanças que vão acontecendo no organismo a cada dia. Então, até bem pouco tempo atrás, a mulher acreditava que o sintoma que ela deveria ter era não menstruar. E, na verdade, esse sintoma geralmente é o que é mais atrasado. Então, é o sintoma que aparece mais tardiamente, ela não começar a observar ciclos menstruais. Ela começa geralmente com ondas de calor, que a gente chama hot flush. É aquela onda que ela sente realmente um calor que sobe no tórax. E independente da temperatura ambiente, não está relacionado? Da temperatura, né? A gente sabe que faz muito calor, mas ela percebe que o rosto fica vermelho, que é por causa da vasodilatação. Ela percebe uma sudorese exagerada, e geralmente na fase do tronco, né? Ela fica então ruborizada, fica com uma sudorese exagerada e é aquele calor que vem como uma onda mesmo, uma onda do mar. Então ela percebe a onda que ela acende, faz uma explosão de calor e repentinamente essa onda desaparece. Existe uma idade mais ou menos estabelecida, uma média, que a pessoa começa a desenvolver esses sintomas? É muito variável. Hoje uma mulher em torno de 35, 38 anos, ela pode começar a ter esse tipo de sintoma. A gente não diz mais que ela está com problema de saúde, que é precoce, porque é muito variável. Então, a média é em torno de 42, 45 anos. A maioria das mulheres começa a ter sintomas nessa fase. Mas pode ser que uma mulher apresente sintomas por volta de 35 ou 38 e pode ser que ela apresente sintomas por volta de 48, 50. E isso está relacionado com a diminuição dos períodos de menstruação ou não tem relação? O ciclo menstrual pode continuar normal e ela apresentar os sintomas? Pode, ela pode apresentar sintomas antes de alteração do ciclo menstrual e pode coincidir também. A gente diz que é muito individualizado. Cada mulher tem a sua insuficiência hormonal, cada mulher tem o seu período de climatério, cada mulher tem o seu período de menopausa. Então, a menopausa é quando os ovários entram em total falência de produção de hormônio. Geralmente é 1 ano sem menstruar, ela não vai mais menstruar. A insuficiência hormonal, insuficiência ovariana, eles ainda estão trabalhando. Só que eles começam a dar sinais de que eles não estão trabalhando da maneira como devia, regularmente, produzindo uma quantidade hormonal que vai manter ali em equilíbrio. E fora esses fogachos, né? O que mais que a mulher pode apresentar que indica para ela que ela precisa, então, de uma reposição ou avaliar, né, esse quadro com o especialista? Certo. Ela pode apresentar sintomas que ela até nem percebe muito, são sutis, como, por exemplo, variação da qualidade do sono. Às vezes ela não associa que o sono ficou ruim a essa fase. Então ela começa a ter insônia, ou ela dorme, levanta cansada, então ela fala que aquele sono não descansou. Sintomas sutis como melancolia, tristeza, algumas coisas que ela gostava de fazer no dia a dia, ela já não percebe muito vontade, desejo de fazer aquilo. E ela pode confundir isso com uma depressão? Ou seria realmente uma depressão, um momento ali em que existem agora 2 complicações? Com certeza, é importante isso porque ela pode já vir de um quadro de depressão e agravar esse quadro. Então, geralmente nessa fase ela pode ter, se ela fazia um acompanhamento, mesmo com o psiquiatra para um quadro de depressão, o medicamento não começa a não fazer aquele efeito desejado.
A dose que era suficiente pode não ser mais suficiente. E ela pode também vir a desencadear sintomas de depressão que ela não tinha até então, nessa fase que ela começa a ter sinais de insuficiência hormonal. E quando ela passa por períodos, né, na vida dela que coincidem com esse momento aí da dificuldade de manter uma condição hormonal boa. Por exemplo, os filhos saindo de casa ou situações, né, adversas na vida pessoal. Como que ela pode perceber que esse quadro de depressão ou essas alterações do sono estão relacionadas com os hormônios e não com essa parte mesmo pessoal dela? É importante porque soma tudo nesse momento, né? A gente tem até uma síndrome que a gente chama de síndrome do ninho vazio. É quando realmente ou os filhos saem para casar, ou eles saem porque eles estão na faculdade, profissionalmente eles começam a ficar independentes. Então ela começa a perceber sinais de solidão. Profissionalmente, nesse momento, ela faz um balanço da vida, porque se ela investiu na profissão, se ela investiu somente em família, então nesse momento ela faz todo aquele balanço emocional com seu parceiro, com seu companheiro, se ela vinha tendo já um relacionamento bom, satisfatório, quanto à sexualidade também, se ela vivia bem essa sexualidade ou não. Então muitas mulheres, inclusive nessa fase, elas divorciam, elas dão uma virada na vida, porque realmente é uma fase que ela vai coincidir uma insuficiência de estrogênio que está diretamente ligada em todos esses ciclos mensais da mulher, fragilizada, e ela começa a tomar algumas atitudes nessa fase que às vezes ela vinha adiando. E cabe então à própria mulher identificar, né, essas alterações, essas mudanças e procurar o especialista. Isso, para buscar esse auxílio, melhorar essa qualidade de vida. Outros sintomas também, sensação de fadiga, cansaço exagerado, sensação de dormência nos membros, formigamento, dormência, sintomas assim menores, mas que somados à fase de tudo que está acontecendo, ela realmente tem uma baixa qualidade de vida e percebe essa mudança assim, muito radical, muito rápida. Ótimo. Doutora, nós vamos para um pequeno intervalo, voltaremos falando dos riscos, né, que estão envolvidos com essas alterações hormonais, que às vezes a pessoa que está em casa não consegue perceber a dimensão desse problema relacionado com a saúde feminina, né? Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já, não saia daí. Já imaginou como seria um supermercado online? Escolher os produtos com um clique, fechar o pedido e agendar a entrega, tudo isso pela internet. E você ainda escolhe como quer pagar, com dinheiro ou cartão. Então pare de imaginar, faça sua compra agora no mercadovarejista.com. Comfort Móveis Design embeleza ambientes como escritórios, restaurantes, clínicas e residências, com charme, sofisticação e elegância. Os móveis em alumínio e fibra sintética possibilitam uma maior integração com seu lazer, podendo contemplar ambiente interno e externo. Inspire-se e decore seu sonho com estilo. Comfort Móveis Design, conforto para a vida toda, em 2 endereços: Avenida Segismundo Pereira 185, Uberlândia, e Avenida Marabá 434, Patos de Minas. Estamos de volta com Depois do Jeans. Doutora, em relação àquelas alterações hormonais e os riscos que envolvem, né, essa queda do hormônio, né, o corpo da mulher reagindo a isso, o que pode acontecer com ela nesse período? A gente tem geralmente 2 graves problemas que são inclusive problemas de saúde pública, né? A mulher, se você comparar a mulher entre 45 até em torno de 64 anos, ela infarta muito menos do que o homem.
Então, a gente considera que são 2,2 homens que infartam para cada mulher nessa faixa etária. E esse risco cresce muito, chegando a ser, por exemplo, a gente cita 500 mil óbitos ano nos Estados Unidos, onde eles têm uma estatística bem elaborada, de óbito de mulheres ao ano por doenças cardiovasculares. Que estão relacionadas com essas alterações hormonais. A alteração hormonal, a insuficiência hormonal, porque o estrogênio ele é um fator de proteção para as doenças cardiovasculares nas mulheres. Outro problema grave que está relacionado também à deficiência hormonal é o risco de osteoporose. Então, que também aumenta a partir a partir do momento em que a mulher já não tem aquela proteção do estrogênio. Então, ela pode chegar a ter fratura de colo de fêmur. São doenças graves porque não causam óbito, mas aumentam muito a comorbidade. É um gasto de saúde numa fase que a pessoa já não está mais produtiva, né? E é uma coisa que deixa ela limitada nas suas atividades diárias. E em relação a o comprometimento cardiovascular, só para a gente entender melhor, de que forma o estrogênio protege? Impedindo que as artérias se obstruam, né, as artérias do coração, ou trabalhando ali naquela dilatação da artéria? Como que, para que a gente consiga fazer a pessoa em casa entender que realmente é sério, né? Como é que o estrogênio altera esse funcionamento cardíaco? São vários mecanismos. Entre eles esses que você citou. O estrogênio, ele atua protegendo a mulher de uma maneira que ela metaboliza melhor níveis, por exemplo, vamos colocar gordura no sangue, que são níveis de colesterol. Então, eles melhoram o colesterol bom e eles melhoram também os índices do colesterol ruim, que ficam mais baixos. Então, a tendência quando a mulher ela entra numa fase de deficiência de estrogênio, deficiência hormonal, ela piorar os níveis de colesterol, que é o lipidograma dela. Então, e quando, por exemplo, indiretamente a mulher ela tem bons níveis hormonais, ela tem mais disponibilidade, ela tem mais atividades no seu dia com prazer, indiretamente ela também está procurando outros fatores de proteção, que é a atividade física, né, que a própria alimentação. Então, se ela fica numa fase em baixa autoestima, baixa de cuidados, os cuidados primários de prevenção, que são esses, ela também deixa de lado. No primeiro bloco nós falamos um pouco sobre isso, né? A mulher que passa por alterações hormonais e que não percebe que na vida pessoal também isso está refletindo de alguma forma. E às vezes ela toma algumas atitudes ou a família também percebe aquelas alterações dessa mulher e não relaciona com os hormônios. Então, qual que é a dica, né, que fica à medida que as mulheres vão chegando nessa faixa etária, para que não se confunda um estresse absoluto, uma depressão absoluta, ou às vezes, né, a dificuldade de lidar com o parceiro e ela achar que isso é dela, ou o problema vai ser resolvido, né, familiarmente e não através de um tratamento. O que a senhora pode dizer para essas mulheres? Olha, hoje eu digo que é muito mais fácil do que 20 anos atrás. Hoje a gente conta com muitos parceiros, como aqui, né, o programa agora que elas estão assistindo. Então a mulher hoje, primeiro, é informação. A informação é a própria educação, né? A educação da busca de conhecer, da busca de procurar essa informação com fontes seguras. Então a mulher hoje, ela busca muito. Ela busca informações na internet, ela busca na leitura, ela busca nos programas que são grandes parceiros que estão levando esse conhecimento. Então ela passa primeiro a fazer um diagnóstico de si mesma. Ela percebe quando algumas coisas não estão andando. A gente teve agora recentemente o Outubro Rosa. Então o Outubro Rosa, ele repercute muito, porque a imprensa coloca essa informação no dia a dia e as mulheres imediatamente buscam. Se ela estava meio esquecida com ela mesma, com a vizinha, com o familiar, ela busca fazer o seu exame de prevenção de câncer de mama.
Então, quando ela busca essa informação, essa avaliação, ela sempre cita alguns sintomas que são esse chute inicial. E aí o ginecologista consegue começar... Consegue abordar esses sintomas e avaliar se nesse momento ela já precisa fazer algum tipo de tratamento. E as mulheres que têm resistência? Depois que o médico já orientou, colocou como uma opção de tratamento importante, o diagnóstico já foi feito, as mulheres têm medo, às vezes, de começar o tratamento por algum motivo. Ou por uma questão, às vezes, cultural, que só quem faz reposição é a mulher que já está envelhecendo, né? Então, se eu não estou ficando velha, eu não me sinto velha, eu não vou fazer. Então, qual que é a importância, né, da mulher perceber que aquilo vai ser bom para ela naquele momento, para que ela consiga melhorar a qualidade de vida? Existem aí os aspectos positivos da reposição, além dessas alterações que a gente já falou? Existe, com certeza. Hoje a maior recomendação dos órgãos que regem isso, né? A gente tem órgãos de federação internacional, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia aqui, por exemplo, que é a FEBRASGO, a recomendação é individualização. Então, o tratamento que às vezes é uma reposição para uma mulher não é para outra. O tratamento medicamentoso, a reposição convencional, que hoje a gente chama de TH, terapia de reposição, terapia hormonal, ele passa por várias formas de administração, por exemplo. Uma mulher... Nós vamos aproveitar, eu vou te cortar rapidinho, porque vamos para o intervalo, vou deixar o pessoal em casa curioso, e na volta vamos falar então desses tratamentos, as diferenças, quando começar, como começar, e o que tem de bom em se tratar, né? Fazer a reposição. Vamos para o pequeno intervalo, voltamos já já, não saia daí. Sabe onde encontrar a mistura da boa gastronomia com a tranquilidade da natureza? No Recanto dos Mineiros, a tradicional comida mineira, produtos típicos, doces e cachaças. Um ambiente agradável, próximo à natureza, para você viver momentos especiais. Reserve seu espaço para eventos e confraternizações. Recanto dos Mineiros, Rua dos Girassóis, 155, Cidade Jardim. Telefone 3217-9017. O Depois do Dini está de volta falando sobre reposição hormonal. Doutora, em relação ao tratamento, né, íamos começar a falar sobre isso agora. Como é que o médico, antes de falar, né, de quais tratamentos existem para repor hormônio, como é que o médico descobre que aquela mulher precisa iniciar esse tipo de tratamento, então? No dia a dia, a gente tem alguns scores que a gente chama, né? Então, a gente tem alguns índices que ajudam nesse diagnóstico. Índices de avaliação de Cooperman. O que são esses índices? Você dá notas aos sintomas. Então, ondas de calor, insônia, é uma avaliação de mais ou menos uma dúzia de sintomas. Então, de acordo com aquela pontuação que na avaliação do médico, durante a consulta, a mulher apresentou, a gente já tem uma observação clínica, que hoje a observação é eminentemente clínica. As mulheres até associam com a avaliação, eu tenho que ir lá colher o exame de sangue, mas a avaliação principal para o médico abordar essa paciente é uma avaliação clínica. E depois a gente faz, claro, avaliação de lípidos, colesterol, triglicérides, glicemia, risco de diabetes, hemograma, alguns exames básicos. Mas a avaliação para entrar ou não com o medicamento e qual medicamento entrar é eminentemente clínica. E como é que o médico individualiza, né? Como já foi falado aqui antes, o que é avaliado para que aquela mulher tenha seu tratamento individual, diferente de repente de outra, né? As amigas conversando e falam, eu faço reposição hormonal dessa forma, você faz de outra, por que será que é diferente? Né? Como é que funciona também essa parte do tratamento? Isso é muito importante porque é quando, por exemplo, um adolescente vai usar o método anticoncepcional. Então, à medida que a gente vai conversando com essa mulher, você vai identificando, por exemplo, alguns riscos. Se a mulher tem câncer de mama na família,
Se a mulher tem alguma doença vascular, então ela tem problemas de varizes importantes, de membros inferiores. Os medicamentos, eles são inúmeros e a composição de cada um. Então a gente individualiza cada medicamento para essa mulher de acordo com a faixa etária que ela está, quanto tempo ela vai usar o medicamento e esses riscos que ela pode apresentar. Então uma mulher, por exemplo, que tem muito problema de varizes, que tem história familiar muito próxima de infarto, de doença coronariana, de outras doenças cardiovasculares, de trombose, por exemplo, muitas vezes você não tem a opção de entrar com um medicamento hormonal para ela. Ela teve uma irmã com trombose. Ela ela tem contraindicação, então, do tratamento hormonal? Tem. Ou existe uma forma mais branda de fazer essa reposição? Tem, como todo medicamento, ele tem as indicações e as contraindicações. Muitas vezes as contraindicações são relativas. O que é contraindicação relativa? Ela pode usar o medicamento com supervisão médica. Mas em alguns casos ela tem contraindicação absoluta, por exemplo, essa mulher que teve ali a mãe com trombose. Você tem que fazer uma avaliação rigorosa para ver se ela tem um risco grande também de ter uma trombose, porque a trombose é uma contraindicação. Se ela teve uma história de trombose, mesmo durante uma gravidez, ela não pode fazer uso do hormônio. Aí você tem que fazer uma abordagem e identificar outras formas de tratamento para ela ser abordada, para ela fazer esse acompanhamento. E quais são, então, os tipos de tratamento quando existe indicação? Porque depois a gente fala sobre a contraindicação. Às vezes a alimentação, a diferença nos hábitos de vida diário, isso pode ajudar, né? Quando não é indicado. E quando é indicado, quais são os medicamentos? Hoje, o início da conversa é mudança de hábito. Então, independente de tomar ou não o hormônio. Independente de qualquer escolha de qual tipo de medicamento ela vai usar. Então, hoje, para a mulher, principalmente acima dos seus 45, 48, o que ela deve fazer? Atividade física, eu brinco muito que é receituário, atividade física. E atividade física é muitas vezes o que ela consegue fazer. Ela trabalha o dia todo, aí ela vai chegar e vai fazer a caminhada, que pode ser em volta da quadra que ela mora. Né? Se ela fizer uma volta em torno da quadra que ela mora, ela já percorreu 400 metros, se nós formos pensar assim. Então, atividade física, mudança de hábito alimentar. Então, aquela alimentação rica em gordura, que às vezes ela tinha no dia a dia, ela vai mudar isso também. E aí você vai cercando fatores que predispõem a problema. Né? Então, aí você vai para a individualização. Ela vai fazer, então, terapia hormonal. Ela preenche critérios, vamos escolher qual medicamento ela vai usar e a forma de administração. Porque hoje a mulher pode usar esse medicamento por adesivo, que é o transdérmico, comprimido, que é o mais difundido. Ela pode usar um gel que ela passa na pele. Então, ela tem várias formas de administração. Aí vai depender também de mulher para mulher, de mulher para mulher. Como é que ela vai fazer? E seguindo, ela pode, de repente, preencher alguma contraindicação de fazer uma terapia hormonal. Aí nós temos fitoterápicos, que são fito-hormônios, prescritos pelo médico. É claro que muitas vezes elas chegam no consultório, olha, eu posso tomar o chá disso ou daquilo? Então, aqui a gente fala assim que é parte do hábito de vida saudável fazer uso do chá, mas nós estamos falando aqui de medicamentos que vêm das plantas, de fitoterapia. Outra forma de abordagem hoje, nós temos colegas homeopatas. A homeopatia é uma especialidade médica. Não existe uma reposição com um medicamento homeopático, mas existe uma abordagem dessa paciente que pode melhorar vários sintomas que ela tem. Através da homeopatia. Através da homeopatia também. Doutora, e os homens? Só para que a gente em casa tire algumas dúvidas, né, de quem está nos assistindo, eles também entram nesse processo de alteração hormonal? E qual é o especialista que eles devem procurar? Porque eles também devem apresentar alterações importantes como as mulheres, né?
Sim, e bom esse ponto, porque os homens ainda não buscam muito, né? E essa lembrança é importante porque nós estamos no Novembro Azul. Que é seguido do Outubro Rosa. Que é seguido do Outubro Rosa. Então, as mulheres saíram na frente e a gente tem que lembrar os homens da prevenção, principalmente do câncer de próstata. Então, os homens, eles começam a ter sintomas também nessa fase, que são muitas vezes semelhantes ao das mulheres. O homem pode ter uma sudorese exagerada? Pode. Ele pode ter uma onda de calor, uma insônia que de repente começa a prejudicar a sua qualidade de trabalho no dia seguinte, irritabilidade, e deve prestar ansiedade. Atenção, né, E ele às vezes pensa que não, a mulher está na menopausa, a mulher está na TPM e o homem apresenta esses sintomas com muita semelhança e não busca primeiro o diagnóstico, depois o tratamento. Ele deve sim buscar o urologista, porque o urologista é o especialista nessa área. Que bom. Doutora, para a gente finalizar, qual é o recado, né, que você quer deixar para as mulheres em relação a esse aspecto hormonal? Para que elas não tenham medo, para que elas, né, se motivem a procurar, e a importância, lógico, de estar regularmente, né, visitando o ginecologista para conseguir tratar ou prevenir essas complicações. Esse recado é importante a gente ressaltar que a virtude é o equilíbrio, né? Nós saímos de uma fase até alguns anos atrás que era terapia hormonal para todas as mulheres, que era terapia hormonal, o médico mesmo já dizia para a mulher, olha, você vai usar o resto da vida. Hoje a gente tem outros conceitos que são janela de oportunidade. A principal época que a mulher deve buscar esse tratamento é quando ela está iniciando sintomas e até um período logo imediatamente após a menopausa. Então hoje os estudos já mostram que a gente tem que ver com um certo critério a mulher acima dos 60 ficar usando hormônio. Mas nessa fase da janela de oportunidade, as coisas já ficaram bem mais definidas e bem mais equilibradas. Então não é hormônio para todo mundo e não é deixar de usar o hormônio quando ele é necessário. E, importante como tudo, a prevenção, o diagnóstico precoce e o acompanhamento. Então o recado é, se cuidem. Obrigada. Muito bom, obrigada mesmo pela participação no programa e por tudo que foi colocado. Acho que esclareceu muito sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada. O Depois do Jeans fica por aqui, semana que vem tem mais. Até lá!